Ok, nesse vídeo vamos aprender como calcular áreas de regiões poligonais, ok? Vamos para o próximo slide agora. Eu botei dois exemplos de quando a gente vai usar esse conceito de área. A gente pode usar ele para calcular quantos pisos irão cobrir o chão de uma casa. E também, o outro exemplo seria que nos tempos antigos, os estiradores de corda, homens incumbidos a demarcar terras, demarcavam áreas para que os proprietários pudessem preservar suas terras e também para que os faraós garantissem seus impostos. Figuras equivalentes. As figuras equivalentes nada mais serão do que figuras que possuem a mesma área. Então, eu botei aqui um exemplo de três figuras diferentes, um triângulo, um retângulo e um quadrado. E juntei elas de duas formas. A gente percebeu que, mesmo elas estando juntas de forma diferente, o total que dá dessas figuras formadas vai ser a mesma área, porque eu não mudei a área da figura, a área das figuras, certo? A área do paralelogramo. A área do paralelogramo a gente vai descobrir multiplicando a base pela altura. E o paralelogramo é uma figura de 4 lados paralelos 2 a 2. Então, pode ser um paralelogramo, um quadrado, um retângulo e o próprio paralelogramo. A área do triângulo. Se a gente pegar um retângulo e dividir ele em duas partes, traçar uma diagonal e dividir ele em duas partes, vamos perceber que formamos dois triângulos. Ok? Então, a gente percebe o quê? Que a área desse triângulo nada mais vai ser do que a metade da área de um retângulo. Então, vamos ter que a área do triângulo vai ser base vezes altura, dividido por 2. A área do losango. O losango, a gente vai calcular a área fazendo a soma de suas diagonais e dividindo por 2. A área do trapézio é quase a mesma forma do triângulo. Se a gente juntar dois trapézios, a gente vai perceber que ele vai formar um retângulo também. E esse retângulo vai ser o quê? Vai ter comprimento. Aliás, vai ter base. Igual a soma das bases do trapézio, né, que será a base maior mais a base menor. E a altura desse retângulo vai ser a altura do trapézio. Então, a gente percebe que a área desse trapézio vai ser a metade da área desse retângulo. E como a gente calcularia a área desse retângulo? A gente vai multiplicar o comprimento, que seria a base maior mais a base menor, vezes a altura, e vai dividir por 2. Reparem que quando a gente juntou dois trapézios, a gente juntou, no comprimento a gente juntou a base menor do trapézio com a base maior. Agora vamos ver uma questão resolvida, como a gente vai aplicar esses conceitos, ok? Aí vamos descobrir a área dessa figura que está aparecendo no slide agora. A gente vê aqui uma figura com lados 6, 5 centímetros, 4 centímetros, 3 centímetros e 8 centímetros, certo? E a gente percebe o quê? Que completando um dos lados dessa figura, a gente vai descobrir
nessa figura que podemos ter um triângulo e um retângulo. E a gente pode perceber que a área dessa figura a gente pode calcular somando a área desse triângulo mais a área desse retângulo, ok? Então, primeiro vamos descobrir a área do triângulo. O triângulo, a gente percebe que tem a base 8 menos 4. Porque se a gente vê a base de baixo mede 8 centímetros. E o lado que a gente completou, falta somente 4 centímetros para dar o mesmo comprimento de baixo. Ok, a gente descobriu que a base é 8 menos 4. E a altura desse triângulo, a gente vai descobrir que é a altura do lado esquerdo desse triângulo, dessa figura, menos a altura do retângulo, que é 3. Então, vamos ter que a área do triângulo, vamos calcular multiplicando a base, que vai ser 8 menos 4, vezes a altura, que vai ser 6 menos 3, e dividimos por 2. Fazendo essa expressão, a gente vai descobrir que a fração vai dar 4 vezes 3, dividido por 2. A base vai dar 4, e vamos descobrir que a figura tem 6 centímetros de área quadrada, né? 6 centímetros quadrados. A base do retângulo. A gente viu que a base do retângulo possui 8 centímetros de comprimento e 3 de altura. Então, para descobrir a área desse retângulo, vamos multiplicar a base pela altura e a gente descobre que deu 24 centímetros. E somando agora os dois, a gente descobre que a figura inteira deu 30 centímetros quadrados. Próxima questão. Um terreno retangular teve sua área dividida em um trapézio e 2 triângulos. E ela é um retângulo inteiro, se a gente vê, né? E ele pede para a gente descobrir a soma desses triângulos, ok? A gente pode perceber que a gente vai achar a área dos 2 triângulos se a gente tirar o trapézio desse retângulo. Então, a soma dos triângulos vai ser a área do retângulo menos a área do trapézio. Para podermos calcular essa expressão, vamos descobrir a área do retângulo. O retângulo tem base 12 e altura 5. Então, a área do retângulo vai ser 12